Então, assim, desculpa, Gaia, Eu imagino. só continuando. Eu me lembro logo depois que o Bolsonaro assumiu, quando ele foi eleito, acho que uns 3 meses depois, ele começou a fazer aquelas manifestações lá em frente ao quartel-general do Exército, e eu li um artigo que eu achei interessante, que chamava assim, O Jair que há em todos nós. E um artigo muito bom que ele fala justamente isso, como ele se liga com as pessoas pelo que as pessoas têm de pior, né? Quando a gente está falando dos afetos, tudo que a gente tem no sentido dos afetos de pior, de raiva, de ódio, de medo. E como é que isso está... Um artigo diz que, e a filosofia também diz que todos nós temos um lobo mau e um lobo bom aqui, sempre uma guerra interna que a gente tem, e a gente tem que, obviamente, sempre alimentar o lobo bom. E o fascismo, na verdade, ele, pelo que eu entendi, que se estuda, ele sempre tenta se alimentar desses medos, né? E a forma de se alimentar disso é justamente de sensibilizar as pessoas. Tá? Então, aquilo que você falou, se você olhar para sua família, para o seu grupo de amigos, sempre você vai ver um fascista ali, se você olhar direito, né? Porque é justamente aquela pessoa que conseguiu ser capturada justamente pelo que ela tem de pior, que a gente nem imaginava, né? Como um familiar próximo, um amigo, tá nesses grupos aí disseminando ódio da forma que dissemina. E como é que a esquerda consegue se comunicar com essa massa da sociedade, mas tentando despertar o que a gente tem de bom? Sim, então, veja, eu primeiro diria assim, é verdade, o fascismo é uma resposta ruim para um problema real. Sim. E acho que esse é o primeiro ponto. É entender que ele fala de um problema real, que não é porque as pessoas elas são estúpidas, então elas acreditam em fake news, acham que a Terra é plana, não é porque o sujeito é mau, né, então ele só gosta de ficar fazendo circular discurso do ódio, não é porque ele tem um problema psicológico, então ele é um frustrado, é um ressentido, certo? Que ele faz esse tipo de opção. É uma escolha racional. E eu acho que é importante entender as coisas dessa forma. Ou seja, você tem que remontar a estrutura da escolha e por que se chega até aí. Isso mostra, primeiro, que a razão não garante muita coisa. Já começa por aí. A razão não precisa da barbárie como seu exterior. Ela produz suas próprias barbáries em certas situações. Né? Em filosofia tem um belíssimo livro escrito por 2 filósofos alemães, a Theodor Adorno e Max Horkheimer, que chamava Dialética do Esclarecimento. Que uma das ideias fundamentais era o esclarecimento, ele também tem suas sombras. A sombra não é um elemento externo ao iluminismo. Não, o iluminismo também tem suas sombras. A ideia de progresso também tem sua destruição. A ideia de crescimento também tem sua catástrofe. Certo? A gente está vendo isso agora. A crise ecológica é uma crise também da razão ocidental. Por quê? Porque ela mostra claramente, olha, a gente procura desenvolver, procuramos progresso, e o que a gente conseguiu? Criar uma situação na qual a garantia da preservação da vida humana, tal como a gente conhece, não é mais posta. Não está mais dada. Então, ou seja, tem um problema nossos valores que organizaram a nossa ação social. Tem um problema aí. Então tá, eu insisto nisso para dizer, é uma escolha racional mesmo. Não é necessário mobilizar todos esses conceitos, que são conceitos, na verdade, deficitários, que mostram só déficits das pessoas, para entender por que a pessoa faz uma escolha dessa natureza. Porque, dito isso, esse é o primeiro passo para você saber o que você faz com isso. Né? E aí a questão, então tá, é racional porque qual é o problema que o fascismo aponta? Porque o fascismo é realista. Eu queria insistir nesse ponto. Ele não é delirante, ele é realista. Ele fala alguma coisa que ninguém consegue falar. A questão é o que ele está falando. E eu tenderia a dizer o seguinte, ele está falando o seguinte, não tem sociedade para todo mundo. Não tem espaço para todo mundo. A gente vive numa crise ecológica que não vai passar. A gente vê isso muito claramente. Certo? Sei lá, a gente teve um estado da nossa federação que caiu água abaixo. Mudou o modelo de ocupação do solo depois disso? Mudou o modelo de desenvolvimento do Rio Grande depois disso? Não, estão reconstruindo o estado. Em que base? Não é nas mesmas bases que produziram essas catástrofes e vão produzir mais. Então você percebe, o sistema não se retifica. Nessas situações, o capitalismo ele não se retifica, ele acelera. Ele vai acelerando essa ideia de que, afinal de contas, você consegue extrair o máximo de riqueza do uso da terra e do uso do trabalho. Né? Ele amplia, né? Tem um exemplo muito claro que é o que se transformou, que eu acho que está na melhor das intenções, o crédito de carbono. Exatamente. Que na verdade, é um cheque em branco para o rico que compra o crédito, poder continuar dando jatinho, poder falar, não, a gente fez em Davos uma reunião
que juntou milhões de pessoas indo de jatinho, mas nós pagamos nosso crédito de carbono. Sim. Não, você tem E toda aí a você razão. é um malvadão, você que está jogando um plástico claro. fora. Não, você tem toda a razão. Eu diria assim, sabe, o capitalismo tem um problema central. Por que ele é irracional? Porque ele parte da ideia de que o esforço individual, a motivação individual produz a riqueza comum. Quer dizer, eu faço apelo à motivação individual, que nem o Adam Smith falando da riqueza das nações. Eu não vou pedir para o cervejeiro e para o padeiro ser altruísta. Eu vou pedir para ele ser egoísta. Faz assim, porque se ele for egoísta, ele vai querer ter o máximo de mercado, e para isso ele vai ter que fazer o melhor pão, vai ter que fazer a melhor cerveja, e aí o que acontece? Você produz a riqueza comum, só que ele não tinha uma teoria do monopólio, já começa por aí, né? Então ele não imaginava, não, o cervejeiro ele vai se auxiliar o outro cervejeiro, entendeu? Eles vão controlar todo o mercado, e depois vai vender uma cerveja à base de milho, que nem você faz aqui no Brasil, né? Então, ou seja, já tem essa ilusão, e essa ilusão significa o quê? Significa que se for assim, presta atenção, do ponto de vista dos meus interesses individuais, por que eu tenho que me preocupar com o estado do mundo daqui a 50 anos? Eu nem vou estar vivo. Sabe? Se eu sou um capitalista, por que eu vou querer saber o que vai acontecer daqui a 70 anos? Eu não vou estar aqui. Ah, mas meus filhos, nem meus filhos. Imagina, os meus filhos, quem disse que eu amo meus filhos? Quer dizer, se eu contar com o amor do capitalismo pelos seus filhos para poder salvar o planeta, a gente está perdido, né? Então eu diria, há uma irracionalidade do sistema, porque nessas situações de crise, quem tem capital tende a aproveitar a situação de crise. A gente viu isso na pandemia, né? Você entra um sistema a economia para, o que aconteceu? Pega o que aconteceu no mercado imobiliário. Bem, todos os pequenos comércios foram comprados por grandes construtoras, né? E a gente viu uma explosão imobiliária no país. Mas o que aconteceu? Você aprofundou o processo de concentração. E ao aprofundar o processo de concentração, acontece isso que está acontecendo agora. Que é, em última instância, você vai vendo que o sistema ele não trava, ele não para quando você tem um risco. Ele não para quando você está em perigo, né? E essa é a sua lógica, ela vai até o fim. É aquela coisa tipo Elon Musk, entendeu? Não, a gente não vai parar. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o dinheiro e vai investir em colônia em Marte.